Convidamos o senhor presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, prefeito municipal de São Gonçalo do Pará, Ângelo Roncalli. Eu quero, primeiramente, mais uma vez, agradecer ao Dr. Olavo, Gilmar, Joedes, dizer que, enquanto eles apresentavam um pouco do funcionamento da subchefia de assuntos federativos, um pouco dos trabalhos realizados pelo governo federal, as propostas, aquilo que vai acontecer em janeiro, conversando aqui, Dr. Gilson, presidente da FUNASA, que vai apresentar a FUNASA logo após essa breve fala que nós teremos para cada um das senhoras, dos senhores, os programas, dentre tantos desafios. Eu quero aqui, inicialmente, eu vou me permitir, eu acho que vamos falar de prefeito para prefeita, eu vou ficar no mesmo plano de vocês, acho que de lá eu consigo sinalizar, mas o doutor Gilson não ficar aqui só, até a sua fala, eu vou convidar aqui Licínio, que é do Departamento de Meio Ambiente da AMM, para fazer companhia a ele aqui, que eles já vão discutindo o que você tem de propostas, sugestões, e o Licínio já vai se preparando para a equipe do meio ambiente da AMM orientar os gestores, né, nas melhores práticas. E você que é mineiro, Gilson, vamos procurar entender melhor para a gente ter um carinho especial com os prefeitos e as prefeitas de Minas Gerais. E é conterrâneo do Licínio, então realmente eu acertei em convidar, viu, Licínio? Nós improvisamos aqui, mas eles estão em casa. Eu vou pedir licença só um minuto. Tem como passar por aqui? Só não posso fazer igual o governador na hora, dizer que desceu devagar, os jornalistas todos esperando aqui, se eu escorregar vai ser um boliche só. Não sei se vocês vão conseguir registrar, porque ia cair todo mundo. Eu vou procurar ser breve, mas eu quero aqui dividir em 3, 4 partes. Primeiro, nós falamos aqui na abertura, apresentamos um pouco da AMM, do movimento municipalista, algumas ações, mas só para identificar de um pouco de experiência que a gente tem, que era a proposta inicial, falar um pouco das dificuldades, dos desafios da gestão pública municipal. Embora nós tenhamos 550 novos prefeitos que nunca assumiram a prefeitura, tem os prefeitos reeleitos, tem os prefeitos que estão retornando agora, que alguns eu já tive aqui presente, igual o Procópio de Conceição do Pará, que está indo para o 4º mandato, assim tem outros que estão indo para o 3º, alguns estão indo para o 2º, alguns prefeitos, parece que tem um prefeito que já está indo para o 5º mandato, tem eleições diferentes, mas todos nós, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, agentes públicos municipais, todos que abraçam a causa municipalista. E relembrando um pouco o que eu falei na abertura, eu não tenho dúvida disso, todos estão imbuídos das melhores intenções, todas as propostas, compromissos assumidos em campanha não foram feitos para enganar ninguém, foram assumidos com o objetivo de colocar em prática e melhorar a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Independente de situação de oposição, aquelas pessoas que se dedicam à vida pública, principalmente nos municípios, têm muito mais do que o desejo, a vontade, tem a certeza e tem um sentimento de se doar com os melhores esforços para construir uma cidade que você nasceu, ou que adotou como sua, ou que conhece os desafios, e sempre que está presente numa solenidade, numa celebração religiosa, num jogo de futebol, num boteco, numa festa de aniversário, sempre que conversa sobre as questões do município, procura ouvir essas dificuldades e imaginar, poxa, eu acho que eu não faria assim, eu buscaria outras alternativas. E é verdade, é assim que eu me sinto. Eu fui vereador
com 18 anos, presidente de Câmara Municipal. É importante o relacionamento do Executivo com o Legislativo. É lógico que tem o jogo político de situação, oposição, mas não existe hoje mais espaço para que ninguém seja oposição e vai fazer picuinha com quem está na administração para não votar aquilo que é do bem, que é para o bem de toda a coletividade, porque a própria população vai cobrar isso dos legisladores. Obviamente que a função principal do legislador é fiscalizar, cobrar, mas, acima de tudo, tem que ter o compromisso com o desenvolvimento da cidade. Então, nós tivemos essa experiência, eu tive a oportunidade de ser vice-prefeito, de somar esforços com o prefeito, estou terminando meu segundo mandato, fui presidente São Gonçalo do Pará, qual sou prefeito da região centro-oeste do estado. Eu brinco, eu não vi aqui ainda o prefeito de Divinópolis, que é próximo de Divinópolis, que Divinópolis pertence a Grande São Gonçalo. Nós todos temos que valorizar o nosso município, né? Nós temos que mostrar altivez e realmente somos comandantes maiores de cada um dos municípios, temos que mostrar o orgulho que todos sentem de ser prefeito, prefeita daquela cidade que a gente ama e que é sempre o melhor. Então é importante, eu fui presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, ali na nossa região, o CISV, com vários municípios, que tem muitos prefeitos que aqui eu já tive a oportunidade de contactar, que são presidentes de consórcios e foram reeleitos prefeitos, outros que militam na área e conhecem a importância dos consórcios, não só os consórcios de saúde, é importante fomentar os consórcios para se tratar também das questões do saneamento básico, do aterro sanitário. Então é importante os municípios se consorciarem. Eu tive a oportunidade também de ser presidente da minha micro-regional, que é a Anvi, que também é sediada em Divinópolis, e nós temos 42 micro-regionais no estado. Cada prefeito já eleito conhece a sua micro-regional, e é importante que fique claro que a Associação Mineira AMM não é concorrente das micro-regionais. Na verdade, os trabalhos se complementam, porque o objetivo final é apoiar as administrações para que elas possam ter o melhor êxito possível. E no que tange às micro-regionais, elas têm trabalhos realmente mais ativos em relação à necessidade dos prefeitos. Auxilia na elaboração de projetos, muitas trabalham com equipamentos que em parceria atendem a um conjunto de municípios, máquinas, outras trabalham com desenvolvimento regional, em parceria com o SEBRAE e com outras entidades, terceiro setor, para planejar o desenvolvimento da região, buscar alternativas em conjunto. E, obviamente, a AMM não tem condições, nem capilaridade, por Minas ter 853 municípios, para elaborar projetos. Nós vamos apresentar daqui a pouco, diversos departamentos que assessoram, que orientam, profissionais do mais alto nível, que além de fazer interlocução, também dão sugestões, orientações, tiram dúvidas e muitas vezes, tenham convicção, reduzem muito os custos das gestões das senhoras e dos senhores. Porque o doutor Olavo se referiu aqui, na sua fala, é muito comum no início de mandato chegar várias pessoas, se apresentar como super assessores, consultorias que conhecem tudo, e vão fazer mágica, e vamos caminhar por essa linha, e essa receita é melhor do que a outra, e muitas vezes nós já deparamos com isso, a própria AMM já orientou muito, tem muitos planos que são idênticos, que mudam os nomes das cidades, e às vezes até fazem para outras cidades com o mesmo nome. Então é importante ter esse cuidado na hora de qualquer contratação, e a AMM faz isso gratuitamente, para todo município afiliado, com profissionais do mais alto nível. Então nós temos um trabalho de interface com as micro-regionais. Realizamos a AMM em ação, esses vários departamentos vão às micro-regionais, fazem reuniões para orientar os técnicos da prefeitura, de cada área, saúde, educação, atendemos o pedido das micro-regionais para ações conjuntas e apoiamos as ações políticas. Nós adotamos na AMM, nessa nossa gestão, as reuniões itinerantes, com a participação, hora do governo do estado, hora do governo federal, Tribunal de Contas, para que nós pudéssemos estar mais próximos dos municípios, discutir
cada um tem seu problema, mas quais são os principais problemas da região? Como planejarmos regionalmente? Porque se cada um, a sua maneira, levar a sua solicitação, nem todas podem ser atendidas, mas se for de forma conjunta e que priorizem a região, com certeza tem a maior facilidade. A MM também dá seu apoio político e soma a esse esforço para que possa ocorrer. Dentre todas essas ações, eu tive a oportunidade aí de aproximar cada vez mais do movimento municipalista, e isso é muito comum nos prefeitos, aqueles que serão gestores pela primeira vez também poderão viver essa experiência, aquela capacidade de indignar-se, do querer fazer, do querer realizar, de colocar em prática aqueles compromissos, e a hora que se depara com a realidade, nem tudo é possível fazer, tem que ter as escolhas, tem que ter as prioridades. Tudo aquilo que foi apresentado pelo governo do estado, do governador Anastasia, os vários secretários, do Dr. Olavo, realmente não tem que ficar repetindo, e é a realidade. Nós temos que planejar, saber escolher bem aquelas pessoas que vão compor a nossa equipe de governo, que muitas vezes não é aquele companheiro de eleição, não é um amigo, é alguém que é do grupo, é de confiança, mas que tem o conhecimento. O presidente Paulo Zilkowski, da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, está aqui conosco, participando também. E hoje eu tenho a oportunidade, além de ser presidente da MM, ter participado do movimento já há alguns anos, sou vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que tem 5.400 municípios afiliados, praticamente a sua totalidade. E é importante, ele tem uma fala que quem participou do Encontro de Novos Gestores em Araxá, teve a oportunidade de ouvir, mas é importante ressaltar. Duas pastas, para se dar um exemplo. Existem na Secretaria de Educação, você tem na Secretaria de Saúde, que é o COSENS, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, e você tem um DIME, que é a União dos Secretários de Saúde, dos Secretários de Educação. E os secretários de Saúde e Educação, que participam desses encontros com os profissionais da área da saúde e para defender os interesses dos profissionais que trabalham na equipe, muitas vezes acabam tendo posições que, obviamente, em sugestões que melhorem as áreas da saúde e educação, mas que faz com que o gestor assuma mais compromisso do que ele pode arcar. Então é importante que os prefeitos acompanhem muito de perto as decisões, principalmente, além da questão econômica, das ações dos seus secretários de saúde e educação, nas discussões que se tem nessas categorias. Porque por mais que seja importante avançar, muitas decisões implicam em mais obrigações, e mais compromissos, e na hora de fechar as contas, a responsabilidade é do gestor. E eu quis fazer esse breve relato para falar de outros assuntos que está aí na mídia, que está na pauta. Prefeitos que estão reeleitos têm vivenciado essas dificuldades, prefeitos eleitos, alguns já procuraram a MM questionando: poxa, mas vocês estão aí na luta para mais recursos, para resolver quem não planejou bem a administração. Se o prefeito tivesse planejado bem, ele não tinha que estar cortando os serviços essenciais, não tinha que estar demitindo, isso não está correto. Da mesma forma, prefeitos que estão saindo, cobra da MM: poxa, vocês estão nessa briga dos royalties aí, vocês não conseguiram que os royalties fossem aprovados no nosso mandato, nós vamos sair e esse recurso vai ficar para quem está nos sucedendo. E é importante deixar claro que nós não somos, como eu disse na abertura, uma associação de prefeitos, nós somos uma associação de municípios, e o comprometimento nosso, e que espero que seja de cada um das senhoras e dos senhores, é com a causa municipalista. O porquê que, independente da situação particular de cada município, tantos prefeitos, a mídia tem pautado isso, a dificuldade de encerrar mandato, de fechamento das contas, de cumprir os percentuais, inclusive
de algumas ações que nós tivemos junto ao Tribunal de Contas do Estado, dizendo que os prefeitos estão junto com o tribunal procurando uma maneira de burlar a legislação, de criar alternativa para que os gestores que estão saindo não sejam punidos. Não é verdade. Primeiro, que a lei foi feita para ser cumprida, nós aprovamos, nós comungamos que ela veio muito contribuir para a melhoria da gestão pública e tem evoluído. Minas Gerais, no último levantamento da própria Confederação, é o estado, em percentual, não só em número de municípios, que mais avançou no índice de gestão fiscal, a melhoria da gestão pública, e isso não tem volta. Senhoras e senhores poderão avançar muito mais, mas é importante ressaltar que quando se defende a luta municipalista, a causa municipalista, o Olavo disse ali que não é só a questão financeira, que ele reconhece que é grave, mas tem situações que são inadmissíveis que se faça com os municípios, e nós não queremos que isso seja feito ou continue sendo feito com vocês que estão assumindo a partir de dia 1º de janeiro. Uma dessas questões que vocês devem estar ouvindo muito aí do IPI, que os municípios estão pedindo ao governo federal uma ajuda, um socorro, para que os municípios fechem as contas. São duas questões. Primeiro, vocês já estão na equipe de transição, os prefeitos reeleitos conhecem bem, a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que nenhum município, e serve para cada um das senhoras e dos senhores, pode gastar mais do que 54% da receita com despesa de pessoal. Isso é improbidade administrativa, é ficha suja, é conta reprovada na certa. Agora, o porquê que tem centenas de municípios, milhares no Brasil, centenas em Minas, com essa dificuldade de começar a demitir? Porque tem um artigo na legislação que fala que a partir do momento que você passar do limite prudencial de 51%, você obrigatoriamente, está escrito em lei, cortar cargos comissionados, cortar horas extras, contratados, para que você cumpra o limite de pessoal. Obviamente que pode ter casos específicos de pessoas que perderam a eleição e, desculpa a expressão, foda-se, deixa a coisa rolar. Mas muitos estão tomando as decisões e vocês, as senhoras, os senhores, vão assumir o município já com essa preocupação. Quem está vendo o seu antecessor com essas dificuldades, na maioria dos casos, elas serão transferidas automaticamente no dia 1º de janeiro. Por quê? Em janeiro já tem o aumento do salário mínimo, que constantemente nos últimos anos tem sido maior do que a inflação. Já tem o aumento do piso do magistério, que constantemente é acima da inflação. Então, as obrigações têm sido transferidas aos municípios, ao longo dos anos, muito mais do que vem os recursos. E o que nós cobramos a favor dos municípios é a questão específica do IPI, que o governo federal, como eu disse, na maneira dele, na visão até correta de manter a economia aquecida, geração de empregos, dá isenções de IPI da linha branca, dos automóveis, que nem está atingindo o resultado que o governo esperava, porque com tantas isenções, quem tinha que comprar carro já comprou, a coisa não está no volume de vendas que se imaginava. Mas o certo é que o FPM, que ao longo dos anos tem se mostrado muito frágil, mesmo em percentuais crescentes, tem se mostrado muito frágil em relação às obrigações que os municípios assumem, e o Congresso Nacional tem uma parcela importante disso, nós vamos falar depois. As isenções que o governo tem dado não tem tido o efeito que ele esperava, mas tem prejudicado em muitos municípios. Somente o IPI que foi isentado é 1 bilhão e 800 milhões de reais a menos, ou seja, para Minas Gerais 270 milhões. Isso para o município, se o governo federal recompusesse o IPI e a CID na sua totalidade, o município 06 estaria recebendo algo em torno de 180 a 200 mil reais, que para muitos municípios seriam o recurso para pagar o 13º, para cumprir outras obrigações,
E não é questão de planejamento, é uma questão econômica, em que aquilo que é de direito foi tirado de outro ente para manter a economia aquecida, mas que trouxe prejuízo ao município, que obviamente seria um ganho para todos os municípios brasileiros. Da mesma forma, o que os outros prefeitos questionam da nossa luta pelos royalties, e é importante, eu não sei, Gustavo, parece que teria uma faixa, um movimento aqui para a gente mostrar aos prefeitos, né, para manter contato com os parlamentares, para que a gente possa continuar esse movimento de pressionando o governo federal para que a presidenta Dilma possa sancionar o projeto aprovado na Câmara dos royalties. Não é só para agora, é para o futuro também, e é uma receita crescente. Em média, cada um dos novos gestores sendo sancionado, já a partir de janeiro recebe, e o acumulado previsto para o ano de 2013 é praticamente um FPM a mais, um FPM do mês de março, geralmente que é um percentual menor, é um FPM a mais, é uma receita a mais para que as senhoras e os senhores possam ter condições de cumprir, né, dentro daqueles compromissos assumidos. São alguns exemplos, né, que eu quis deixar claro para ilustrar que a nossa bandeira é defender os interesses dos municípios. Mas eu falei também no início, aquela questão que o cidadão vive no município. E é verdade, somos nós prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, as lideranças municipais que vão bater de porta em porta, pedir voto para os deputados, para os governadores, para os senadores, para o presidente da República. E um dos maiores males que tem afligido os municípios está ocorrendo no Congresso Nacional. Que os deputados são muito presentes, sobem do nosso palanque, pedem voto na campanha, muitos ajudam com material, outros, da sua maneira, né, procuram utilizar a sua influência política para levar outras lideranças, mas, infelizmente, a hora que chega no Congresso Nacional, tem aprovado leis que interessam algumas categorias, que sempre nós somos favoráveis que sejam valorizadas, mas não apresentam naquilo que aprova onde que vem o recurso. Para vocês terem uma ideia, nós temos lá em discussão, e algumas até bem avançadas, que nós estamos acompanhando de perto, e praticamente pedindo, pelo amor de Deus, para que eles tenham a sensatez, se votar, apresentar a fonte de recurso, é o piso dos agentes de saúde, o piso dos enfermeiros, o piso de outros profissionais, que são justos, é importante que eles tenham a valorização, mas para você ter uma ideia, se forem aprovados, seriam mais 4 bilhões de despesa para os municípios brasileiros. Só em Minas Gerais seria algo em torno de 530 milhões de reais de obrigação dos municípios, mas se aprova, mas não apresenta de onde vem o recurso. É por isso que essa conta não fecha. É por isso que, seguindo o exemplo do Olavo, o Fusquinha não se transforma em um carro mais potente, porque por mais que se tenha vontade, sempre as obrigações sobre os municípios estão ficando maior. Um exemplo disso é vocês que já começaram a transição, vocês podem observar, da obrigação de se investir em saúde 15%, a média é 22%. E não se assustem aqueles que estão tendo a experiência a primeira vez, que muitos prefeitos, embora seja a primeira vez, alguns já foram vereadores ou secretários municipais, ou acompanha mais de perto a administração, conhece a realidade. Além das obrigações impostas, tem lá, em muitos casos, na maioria deles, a oposição, que sai agora, vai montar um escritório de advocacia, que aquele cidadão que for lá e não conseguir um medicamento, uma cirurgia, fala, olha, SUS é universal, direito de todos, vem cá, vamos te levar ali no fórum, você faz uma denúncia lá, que tem certeza que o promotor, porque é obrigado, se diagnosticar de acordo com o laudo que você apresentar, que você precisa da cirurgia, do remédio, do medicamento, ele vai determinar que o gestor cumpra, embora muitas vezes, que é a obrigação do município, é só a baixa complexidade. Aí você tem a média, a alta complexidade, que não é, embora seja de outros entes, às vezes do governo estadual e federal, vocês vão estar lá no sábado, no domingo, ou fora do horário de expediente, até mesmo no local público, e está lá o oficial de justiça te procurando, fala, olha, tem um medicamento aqui que custa 12 mil reais, você tem 48 horas para comprar. Eu falo que isso aconteceu comigo. E se você imaginar de quem, a família, de quem é essa pessoa ligada,
são pessoas que têm posses, que têm indústria, que têm casas alugadas, que têm transportadora, que tem tudo, que não é o paciente que o SUS deveria atender. Ele tem plenas condições, mas tem a brecha legal, se pode, eu não vou gastar. Aí o prefeito vai se comprometendo cada vez mais. Então, estou colocando isso para, mais uma vez, voltar na experiência da importância de se planejar. Mas, da mesma forma, como eu falei lá em Araxá, tinha alguns aqui que estavam presentes, tudo que foi falado, a importância do planejamento, de fortalecer o movimento municipalista, de se buscar as parcerias, tudo é importantíssimo. Os desafios existem. Eu conversei com alguns prefeitos que foram eleitos e, na medida que eles verificaram os desafios que irão enfrentar, alguns disseram: estou com vontade de chegar lá e passar para o vice, porque eu não imaginava tantas dificuldades. Mas, por outro lado, eu digo que é prazeroso, é um exercício de servir, é aquilo que eu falei no início, na abertura, de uma obra realizada, de uma benfeitoria. E eu tenho um exemplo, eu até me arrepio de falar nele, mas é sentimento verdadeiro. Tinha um programa do governo federal de conclusão habitacional, que você conseguia lá um recurso, fazia o cadastro das famílias e tinha a reforma de casas, passeio, pintura, parte elétrica, hidráulica. Eu lembro que eu consegui lá para o meu município algo em torno de 350 casas a serem beneficiadas, que foram cadastradas e a obra foi feita. Na entrega de uma dessas chaves, que nós fomos lá entregar, veio uma criança, uns 8 anos, o meu filho tinha 8 anos naquela época, mais ou menos da idade dele, veio correndo, pulou no meu pescoço e começou a me abraçar e beijar, e muito obrigado, muito obrigado. Foi: mas você está feliz, com essa reforma, com essa benfeitoria que está sendo entregue a você, à sua família? Eu falei: mas eu não estou te agradecendo, não é por isso não, porque meu pai estava juntando um dinheirinho para fazer a reforma, e como você conseguiu os recursos e fez a reforma, ele vai me dar o computador que eu tanto queria, Então, não existe, pode ter oposição criticando, a imprensa que muitas vezes deturpa os fatos, isso é algo que está no homem público que quer servir, quer fazer o melhor. Então, as dificuldades existem, tenho certeza que cada um das senhoras e senhores terá a oportunidade de superá-las. E para isso, nós vamos aqui, de uma forma também breve, para não ficar cansativo, dar a oportunidade do Dr. Gilson falar, mostrar um pouco, vou passar aqui rapidamente, a história do movimento municipalista, o que é a MM, a sua composição, algumas conquistas que nós tivemos ao longo dos anos, e a importância das senhoras e senhores estarem junto conosco, porque se nós juntos não conseguirmos avançar de forma separada, isolada, é que nós iremos ter muito menos conquistas, porque os desafios existem e são muitos. Aqui de forma rápida, a MM esse ano está completando 60 anos, já me foi feita essa pergunta: quem é presidente, diretor da MM não tem salário, é o prefeito que luta pela causa, que se dedica, então não tem salário. Foram vários prefeitos que ajudaram a construir essa história de luta. Nós temos uma sede própria na rua Raja Gabaglia, 385, que tem lá a grande parte dos departamentos, que recebe e atende, e nós desenvolvemos essa demanda política junto ao governo estadual, federal, Tribunal de Contas e outros órgãos, mas também trabalhamos muito na qualificação. Nós temos a sede própria, temos aquele espaço que no vídeo institucional de manhã ficou explícito, que nós conquistamos junto ao governo do estado. Eu não sei se tem algum deputado estadual aqui, mas que em algum momento, que é coordenado lá pela Maria do Carmo, departamento institucional, no objetivo dos prefeitos serem mais bem acolhidos na cidade administrativa. Vocês vão direto para a sala da MM, no edifício Gerais, no 11º andar, tem um crachá lá que dá a oportunidade de circular em todas as dependências da cidade administrativa, sem ter que fazer cadastro de secretaria por secretaria. Tem um grupo de pessoas que recebe, que ajudem a acompanhar cada um das senhoras e senhores da secretaria, uma assessoria de comunicação, que precisar tirar uma foto da audiência com o secretário, acompanha e encaminha depois para vocês. Se precisar ajudar a criar um site, nós temos uma estrutura que apoiamos também na criação
do site, orientar os gestores quanto é importante se comunicar no seu município, para mostrar as ações, que você está fora do município, muitas vezes em Belo Horizonte, em Brasília, buscando recursos. É importante registrar e encaminhar, mas também nós estamos criando agora um departamento de convênios, que será criado a partir de 1º de janeiro, que cada um das senhoras e senhores terão um profissional que vai acompanhar todos os projetos, protocolos e convênios e dar para as senhoras e senhores a posição, o andamento e procurar fazer essa intermediação para facilitar, muitos deslocam de tão longe e para facilitar esse acesso. Nós temos escritórios regionais no norte de Minas, nós temos no Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Teófilo Otoni, norte de Minas, lá em Montes Claros, no Triângulo nós temos em Uberlândia e temos uma regional no Centro-Oeste que é junto com a micro-regional. E seguindo esse exemplo, nós iremos ainda nessa nossa gestão, e é um compromisso nosso, implementar também no sul de Minas, com o objetivo também de continuar cada vez mais próximo dos prefeitos. Não é, mais uma vez, digo, para concorrer com as micro-regionais, mas para ter uma assessoria, muitas vezes, de questões mais presenciais, um apoio, numa maior agilidade do que deslocar todos da capital. Esses são os departamentos. Vocês receberam, já foi distribuído os kits? Já foram distribuídos os kits, com os cadernos, que as várias áreas técnicas procuraram passar a experiência de cada uma delas, as orientações, dentre esses departamentos, assistência social, contábil, financeiro, econômico, e dentre outros. Aqui eu não vou detalhar, nos cadernos realmente já está autoexplicativo, e nós temos não só a orientação direta desses profissionais, como eles ficam em contato direto com o governo do estado, com o governo federal, muito atento à legislação, que é muito volátil, e muitas das vezes as mudanças precisam ser informadas aos responsáveis de cada área. Aqui um pouco de cada uma delas, eu vou passar rápido. Nós temos aí os congressos de muitas áreas específicas, que os profissionais das áreas têm a oportunidade de trocar experiências, e nós procuramos fazer congressos com o objetivo de levar muitas informações. Nós temos o CQGP, que é o Centro de Qualificação para a Gestão Pública, e nele nós temos cursos anuais, nós temos diversos cursos que os profissionais de cada um dos municípios têm a oportunidade de serem qualificados em temas específicos, o controle interno, curso de sistema de registro de preços, curso do VAF, e tem tantos outros que nós temos aí no transcorrer do ano, sobre o pregão, controle interno, várias ferramentas e necessidades que os municípios utilizam. Nós utilizamos desse espaço, desse curso, com profissionais habilitados, preparados para realmente levar informações e conhecimentos, para que o objetivo de não só representar, mas de planejar e melhorar a gestão pública, nós possamos cumprir o nosso papel. Para se ter uma ideia, nós já tivemos aí a capacitação de 2.294 servidores municipais. O Departamento de Economia, quero só fazer um relato da importância das senhoras, dos senhores, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de encaminhar para a MM. Nós, com certeza, em janeiro, nós faremos isso com maior intensidade. Nós já conseguimos levantar aí os telefones, os endereços, da maioria absoluta dos prefeitos eleitos, mas é importante depois, aqueles que puderem manter o contato, encaminhar novamente os celulares, porque através do seu aparelho celular, nós encaminhamos com antecedência a previsão do que vai ser pago de FPM a cada decênio, o que vai ser pago de CMS, e informações importantes que nós procuramos, e todas as informações saem responsabilidade do Departamento de Economia. O jurídico é um departamento demandado, o meio ambiente também, que nós temos uma grande estrutura e é um dos mais procurados, até porque a legislação, Licínio? O Zil sabe bem, está ficando cada vez mais urgente que se tome essas medidas. A comunicação também está aí bem detalhado. Nós temos alguns veículos de comunicação, que a gente passa não só as informações da MM,
mas as boas práticas de gestão de cada um das senhoras, dos senhores, aquilo que for referência na região, nós procuramos dar publicidade através da TV MM, através do nosso portal, através da nossa revista. E por falar em boas práticas, logo na entrada, e passou-se um vídeo em outros momentos aqui, que durante o Congresso Mineiro de Municípios, nós fazemos, num período que antecede, chancelado pela União Brasileira da Qualidade, é o prêmio de boas práticas de gestão municipal, que todas as senhoras e os senhores poderão se inscrever e participar, mesmo iniciando o mandato. Tem ações com certeza inovadoras em diversas áreas, que nós procuramos selecionar através de um grupo, um corpo de jurados totalmente independente, escolher, seja na área da saúde, da educação, do desenvolvimento econômico, ações e exemplos que deram resultados, para que cada um possa também se espelhar, além de valorizar o município com esse destaque, com essa conquista, possa se espelhar nesses modelos para adequá-los à realidade de cada um. Como eu falei, nós temos também a TV AMM, que tem um objetivo. Nós temos muita dificuldade, cada um das senhoras e senhores vai sentir isso de perto, de acesso à mídia, porque nós falamos A, muitas vezes publica B. Nós criamos um exemplo, voltando no relacionamento nosso com o Tribunal de Contas, que eu disse que em alguns momentos fala-se que a MM, os prefeitos estão reunidos com o Tribunal de Contas no sentido de burlar a legislação. O que nós ponderamos com o Tribunal de Contas foi formular uma consulta em conjunto, no sentido que aquilo que não é de responsabilidade do município ou do gestor, é justo ele ser punido? Por exemplo, existem dezenas, centenas de municípios que têm convênios com o governo federal. O prefeito licitou a obra, construiu a obra, ela está com 50% construída. O prefeito cumpriu a sua parte, pagou a contrapartida, a obra está auferida, está fiscalizada, está tudo correto. Se até 31 de dezembro o governo federal não pagar, por exemplo, na construção de uma escola de R$500 mil, o prefeito pagou os 50 mil dele, falta 450. E se isso não for pago, contabilmente vai ser inscrito em restos a pagar. A lei não tem essa abertura, e muitas vezes pode ser penalizado sem ter tido responsabilidade sobre esse ato. É essa consulta que nós formulamos ao tribunal para verificar se haveria o entendimento que, quando fosse dependente de cumprimento por outro ente, o gestor não fosse penalizado. E muitas vezes, não só nesse caso, tantos outros, nós não temos a oportunidade de mostrar a realidade dos municípios, as boas práticas, porque é muito difícil aquilo que está dando certo no seu município, uma TV, um jornal, fazer a cobertura e mostrar. Mas saiu um ônibus do trilho, teve um acidente, ou aconteceu uma manifestação, muitas vezes de uma forma que a oposição criou só para tumultuar o processo. Com certeza, nesse caso, a imprensa muitas vezes procura noticiar. Nós temos o guia de Minas de A a Z, que nós iremos estar produzindo e encaminhando para cada um das senhoras e senhores, já no máximo até fevereiro, vamos tentar encaminhar até fevereiro, março, que tem os dados de todos os prefeitos, de todos os vereadores, de todas as micro-regionais, dos secretários, de todos os agentes públicos, de todo o mundo político, para que possa se manter contato, possa se trocar informações e manter a atualização desses dados é sempre importante. Tem alguns parceiros, que a MM tem e que são produtos interessantes, que nós procuramos oferecer, muitos deles gratuitamente aos municípios. Temos uma grande ferramenta de divulgação que é importante, porque a publicidade hoje, além de estar na moda, é fundamental. E quando vai se publicar licitações, pregões, uma série de outros que exigem a publicidade, e muitos jornais, o custo é muito alto. Então nós temos o Diário Oficial dos Municípios, o Diário Online, que não tem dificuldade de se encaminhar ao Tribunal de Contas, num custo baixíssimo. Tem municípios aí que economizaram num ano R$200 mil, utilizando o Diário Online, para fazer as suas publicações.
Aqui eu já falei um pouco da estrutura da MM, alguns eventos que nós fazemos ao longo dos anos, que são muito importantes, né? O Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal, o CQGP, como eu já disse, que tem essa qualificação permanente, o AMM em ação, que vai nas várias regiões do estado com vários técnicos para passar as orientações, Fórum Mineiro de Educação, Congresso Mineiro de Vereadores, o Pacto Institucional, faltou aqui na mesa de abertura hoje, o Ministério Público, que nós tanto temos buscado um diálogo para mostrar que nenhum prefeito, nenhuma prefeita se exime da sua responsabilidade, mas que muitas vezes o promotor quer pegar a chave da prefeitura e quer determinar coisas impossíveis de cumprir, e porque não conhece a realidade. Então isso é importante continuar avançando, cumprir as obrigações sim, mas muitas imposições que chegam não são de nossa competência e não podemos aceitar passivamente. Então nós temos buscado aí, através do Pacto Institucional, e não só nesse, mas em várias outras instâncias, um diálogo permanente. Aqui, das bandeiras municipalistas, já falei um pouco no início, nós apresentamos o governador, temos uma agenda positiva com o governo do estado, cobrando ações, tivemos algumas vitórias com relação à questão das multas de trânsito, tivemos também a questão do transporte escolar, que ao longo dos anos tem ampliado a contribuição do governo do estado. Nós temos um diálogo franco, permanente, cobrando, para que a gente possa conseguir a cada ano mais conquistas a favor dos municípios. Aqui tem uma série de outros itens que eu não vou aqui, até pelo horário, né? O professor Gilson vai falar daqui a pouco, mas são ações importantes. Nós conseguimos nesse período também que o governo liberasse uma linha de crédito para associações micro-regionais. É um trabalho de todas as micros, dos presidentes de micros, de vários líderes, e que sem dúvida foi importante para reestruturar essas micro-regionais, principalmente na capacidade de elas apoiar os municípios na elaboração de projetos e propostas, treinar também o pessoal dos municípios. Essa agenda regional nós temos começado a construir através das reuniões itinerantes. Temos uma grande bandeira municipalista também com a Assembleia Legislativa, algumas também já com resultados positivos, como o tema de ajustamento de gestão, que é uma ferramenta que vocês devem ter visto falar, ou acompanharam pela imprensa, que o governo do estado fez um tema de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas, que a obrigação do governo do estado dos percentuais na saúde e educação, a partir do momento que regulamentou a emenda 29, fazem com que o governo tenha um investimento muito maior do que o previsto no orçamento. O governo fez um tema de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas para que ele pudesse cumprir dentro daquilo que foi pactuado. Esse mesmo termo é importante para cada prefeito e cada prefeita, porque os relatórios que são encaminhados para o Tribunal de Contas, nós temos agora um novo sistema que é importante. A MM também conseguiu, através de um diálogo com o Tribunal de Contas, para que fosse exigido na sua plenitude a partir de 2014, que é exatamente a preocupação dos novos gestores entrarem e já terem que acompanhar toda uma sistemática de encaminhamento e prestação de contas, dentro de uma realidade que muitos municípios não estariam estruturados para cumprir, que é o SICOM. E especificamente nesse caso do termo de ajustamento de gestão, ao invés do tribunal, a partir do momento que vocês encaminharam os relatórios de gestão fiscal, as prestações de contas, detectar alguma falha e multar e punir, eles dão a oportunidade de cada município, essa lei dá essa oportunidade de cada município fazer esse termo de ajustamento de gestão, para que no quadrimestre seguinte, ou no semestre seguinte, dependendo do caso, você possa ter corrigido, aí o município está liberado de sofrer qualquer penalidade. Lá na oportunidade nós estávamos falando da programação do 5º Congresso Mineiro de Municípios, mas no mais apresentar a MM para as senhoras, para os senhores. É importante essa luta municipalista. Nós vamos aqui com a bandeira de mobilizarmos, cada um puder ligar hoje, amanhã, para os senadores, para os deputados, para que eles possam pressionar as lideranças, para que eles possam mobilizar as lideranças no sentido de
pressionar o governo federal para sancionar o projeto de lei dos royalties, né? Ele está me alertando aqui que o dia 26 o Rio fará uma mobilização pelo veto. Não é possível que o Brasil todo não tenha a oportunidade e a capacidade de mobilização muito maior do que o Rio de Janeiro. Eu coloquei para a imprensa, é importante, essa mensagem que o senhor me mostrou, para ficar claro, eu falei isso para a imprensa, eu não tive oportunidade de falar na abertura, que é um tema muito discutido, e o Rio de Janeiro é uma cidade querida por todos, tem uma certa tendência da mídia em colocar, é uma cidade maravilhosa, não pode ser prejudicada. O governador do Rio tem um componente político muito forte com o ex-presidente Lula, a presidenta Dilma, tem lá a Copa do Mundo, as Olimpíadas, que não vai se realizar em virtude da questão de sancionar a lei que foi aprovada os royalties. Para as senhoras e senhores terem a ideia, 53% dos municípios do Rio de Janeiro também ganham com o projeto aprovado. 51% dos municípios do Espírito Santo também ganham com o projeto aprovado. E o Rio de Janeiro, dos 6 bilhões previstos para receber em 2013, receberá com o projeto sancionado 5 bilhões e 700 milhões. De fato, tem uma perda nominal de 300 milhões. Mas tem 5.400 municípios brasileiros ganhando. E não é só isso, ele é um processo que, na medida que aumentar a arrecadação e que de fato começar a exploração do pré-sal, o que é hoje 28 bilhões de arrecadação dos royalties, vai se transformar em 30, 40, 50, 60. Então, já em 2014, pelas previsões, ele vai estar arrecadando mais do que os 6 bilhões que receberia em 2013. E, consequentemente, o que tem na tabela que cada município ganha, na medida que esse bolo, essa receita, essa riqueza, de fato, se confirmar, porque vai extrair o pré-sal, está lá, mas qual o resultado? Como que vai transformar isso em comércio, em venda e mais royalties que possa ser distribuído? Mas a tendência, se tudo caminhar como se imagina, é que possa, de fato, ser sancionado e não atender esse apelo. Mas se nós ficarmos de braços cruzados, não ligarmos para os nossos deputados, cada um puder encaminhar 5, 10 telegramas para a presidência da República, pedindo que sancione, nós estamos fazendo esse movimento no Brasil todo, vamos inundar o Palácio do Planalto de telegramas, porque o e-mail é pouco perceptível, mas se você mandar o telegrama e chegar, vai mostrar essa mobilização, e nós entendemos que o bom senso tem que prevalecer, e a presidenta vai sancionar, e que será sancionar uma grande conquista do movimento municipalista, mas que só é possível se nós estivermos mobilizados e unidos. Agradeço imensamente cada uma das senhoras, dos senhores, das equipes de vocês, vice-prefeitos, vereadores, que se dispuseram a participar. Tenho certeza que os desafios são enormes, muito maiores do que muitos imaginam, mas a causa é nobre. O município tende a ser a nossa causa. Muito obrigado, senhoras e senhores, boa tarde.